Olá, meus irmãos. É bom poder falar com os irmãos, poder estar se comunicando com os irmãos. Felizmente, precisamos de ficar esse tempo um pouco afastado, mas não vai nos deixar de estar refletindo na palavra de Deus, mas não vai nos deixar de estar em comunhão com Deus. Mesmo distante um dos outros, juntos, cada um no seu lugar, juntos, cada um na sua casa, vamos estar louvando ao Senhor. Esse trimestre temos aí as lições significativas. Amanhã, dia 22, estaremos refletindo sobre o risco da depressão por conta das tribulações, e tivemos outras lições significativas durante todo o trimestre: o crente, o sofrimento, a universalidade da ansiedade, da depressão, a ansiedade e a depressão por conta da perda, a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração, a depressão por conta da culpa e outras que tivemos. E hoje a gente vai aproveitar um pouquinho a experiência do apóstolo Paulo com essa lição riquíssima, que traz-nos a compreensão da necessidade que nós temos de, diante das dificuldades, estar confiando no Senhor. Então nós vamos ler o texto. A gente começa a lição lendo o texto da palavra de Deus, não poderia ser diferente, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. E assim nos diz a palavra de Deus: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Aí está a palavra do apóstolo Paulo nos mostrando a realidade nossa aqui nesse mundo. O segundo parágrafo praticamente resume a ideia da introdução, dizendo que estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento que podemos imaginar: doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições. Então o crente não está livre absolutamente de nada. O crente, ele pode passar sim por lutas, por dificuldades, ele pode sofrer, como Jesus nos diz aqui nesse mundo. E o primeiro ponto vem então uma pergunta: é possível ter uma vida de tribulações? Sabemos que sim. É possível, sim. O crente, principalmente a realidade do crente é diferente da realidade daquele que não tem Cristo como Senhor da vida. O crente, pelo fato de viver em oposição às coisas do mundo, então ele já tem naturalmente as dificuldades, as tribulações, as pessoas que são oposição à palavra de Deus e, consequentemente, oposição àquele que serve ao Senhor. Mas o texto bíblico, o texto para essa reflexão, já responde com clareza que essa realidade, quando diz assim: o fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, a ênfase aqui desse texto é que em tudo somos atribulados, em tudo somos colocados à prova. Inclusive, muitas vezes, ou quase sempre, Deus permite que sejamos provados, porque é necessário as provações para que a gente possa ser aprovado por Deus. Cada um de nós, como crentes em Jesus, em nossa caminhada, temos as lutas, as dificuldades, porque nós somos frágeis. O próprio apóstolo Paulo declara que o compara a um vaso de barro. O crente, o ser humano é semelhante ao barro ao vaso de barro. No entanto, quando ele tem o privilégio de colocar a vida nas mãos de Deus, torna-se mais tranquilo,
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A nossa confiança não está em nós, porque nós somos frágeis, nós somos vasos de barros, mas aquele que está dentro de nós, que é o tesouro está dentro do vaso de barro, e exatamente esse tesouro que nos sustenta, esse tesouro que nos dá motivação para a gente continuar a nossa caminhada nesse mundo. É por isso que neste tempo de lutas contra o coronavírus, a gente está buscando o Senhor cada vez mais. A gente está orando pelo Brasil e pelo mundo. A gente está pedindo ao Senhor misericórdias, porque a gente sabe que podemos passar por lutas, por dificuldades, mas não podemos perder a nossa confiança no Senhor. Até podemos ter medo. A gente recorda aquela experiência de Josafá diante dos inimigos. Ele declarou que estava com medo, no entanto, ele buscou a Deus. No entanto, ele procurou Deus, ele orou ao Senhor e teve o sustento de Deus. Na sequência, o segundo ponto, vem aí o grande perigo, aquele que passa por tribulações e não vem colocar em Deus a confiança. Muitas vezes é possível que alguém possa colocar em si mesmo a confiança e então ter dificuldades. É nessa situação que muitos entram em depressão. Ela não surge do nada na vida de alguém, a menos que a depressão venha por conta de problemas hormonais ou hereditários. Existem pessoas que têm a tendência, tem um perfil familiar, hereditário para a doença. E tem aquelas que, diante das tribulações, entram em desespero e então ficam doentes. O fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por quê? Não porque nós somos fortes, não porque nós temos toda a força, mas porque nós confiamos em Deus, porque a nossa vida está depositada no altar do Senhor. Então o grande perigo é achar que a gente consegue sozinho e então descansar em si mesmo, descansar na sua própria força, quando na realidade o próprio apóstolo Paulo nos orienta que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E ele vem citando antes desse texto os momentos complicados que ele passou, os momentos difíceis que ele passou. No entanto, é no Senhor. É por isso que nós temos que clamar, é por isso que nós precisamos estar sendo sugerido, meus irmãos, aí que cada um de nós possa estar separando um momento para estar buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, para a gente possa romper esse período que não sabemos exatamente até quando. De início, a gente sugeriu ficar sem o culto público durante esse mês, mas é possível que vá um pouco mais, é possível que vá avançar um pouco mais. No entanto, devemos continuar confiando em Deus, devemos continuar depositando toda a nossa vida no altar do Senhor. Para finalizar, para pensar e agir, não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Você já deve ter alguma experiência diante de uma adversidade, de sentir totalmente perdido, sem saber o que fazer, completamente desprovido de recursos que podiam ajudá-lo. Como você tratou da angústia que isso lhe causou? Você pode refletir e pode pensar sobre isso. O momento que você teve dificuldade, o momento que você teve um problema familiar, o momento que você de repente ficou doente, ficou desempregado, com certeza você conseguiu superar, porque você confiou em Deus. Devemos então estar depositando a nossa fé em Deus, aquele que é suficiente, aquele que é Senhor da nossa vida, aquele que nos ajuda a vencer as dificuldades. Então, neste tempo de lutas e dificuldades, que possamos estar, mesmo diante das tribulações,
confiando no Senhor, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos ajudando a vencer este momento e possamos então continuar refletindo na palavra de Deus. Na próxima semana, a última lição, o risco da depressão por conta da ansiedade. A gente vai estar também preparando para o irmão uma rápida reflexão, como fizemos hoje, para que você possa estar estudando a sua lição, refletindo e tirando lições práticas para a sua vida. Então, aprendemos hoje que é possível sim o crente ter dificuldades, ter tribulações, no entanto, precisa confiar no Senhor, colocar a vida nas mãos do Senhor, não cair na angústia profunda, a não ser que você já tenha tendência, mas se não, confie no Senhor, coloca a vida nas mãos de Deus, para que você possa vencer as dificuldades. Que Deus possa então estar nos abençoando e juntos cada vez mais buscando a presença de Deus. Amém.